E uma questão que é óbvia para todos é a caótica situação do sistema de transporte no município do Rio de Janeiro. É caótica mesmo, né? Desorganizado, há uma competição predatória que acaba prejudicando, inclusive, a todos os que detêm concessão nessa área, prejudica o metrô, prejudica o ônibus, prejudica o trem, ou seja, todo mundo e prejudica a municipalidade, ou seja, todo mundo perde com a desorganização do sistema de transporte. Nós temos, a meu ver, uma vantagem, que é a Prefeitura do Rio de Janeiro ter assumido o sistema de transporte da cidade, ela assumiu a gestão do sistema de transporte da cidade, mudando, né, a figura jurídica dos empresários de ônibus, que eram, evidentemente, o Paulo Valente vai aqui colocar, concessionários ou permissionários de serviço público, continuam sendo, até para poder operar, mas viraram prestadores de serviço à cidade. Por quê? Porque eles são, em grande parte, primeiro, a prefeitura, ela assumiu a gestão do sistema de transporte, ela subsidia o sistema de transporte. Eu perguntei à secretária Maína, no debate que nós tivemos aqui de orçamento, e ela informou que o município hoje participa entre 35% a 40% do custo das viagens no Rio de Janeiro. Bom, isso já é um passo, né? E outra questão é que o município, ao assumir a gestão, ele assume também o planejamento do sistema de transporte, do sistema de ônibus na cidade do Rio de Janeiro, o que facilita, né, a implementação de um plano de linhas de ônibus na cidade que vá ao encontro da necessidade da população carioca. Então, hoje, tem instrumental técnico para fazê-lo, só vontade política falta para se definir aí um plano de linhas que atenda à demanda de deslocamento da população trabalhadora do Rio de Janeiro. Então, e uma das questões que eu acho é a questão do transporte como um bem público, como diz a Constituição. Transporte é direito de todos e é uma obrigação do Estado. No entanto, aqui no Rio de Janeiro, nem todos podem ter o direito de ir e vir assegurado, né, para o seu trabalho, para o seu lazer. O transporte, às vezes, se transforma em impeditivo para o deslocamento da população na cidade do Rio de Janeiro. Se for fazer uma pesquisa aqui, prefeito Fabiano, sendo da cidade, tem muita gente morando na rua aqui no centro da cidade. E um dos motivos é o deslocamento, a passagem para ir para a sua casa. Então, o cidadão prefere ficar aqui no centro, morando em Marquise, aqui da cidade do Rio de Janeiro, por conta da situação, da sua capacidade, né, de arcar com o custo de deslocamento. Então, tendo em vista isso, né, e refletindo bastante sobre esse tema, e me referenciando também em experiências que ocorrem no Brasil, notadamente em Maricá, a gente resolveu fazer esse debate sobre a tarifa zero aqui no município do Rio de Janeiro. Teremos outros impactos com a adoção da tarifa zero na nossa cidade, que a gente não pode nem dimensionar o que será, o alcance que terá. Mas, me referenciando no trabalho feito por Maricá, já exitoso, um trabalho que já tem décadas em Maricá,
nós resolvemos trazer esse debate aqui, trazendo a experiência do companheiro Fabiano Horta, prefeito de Maricá, a experiência do senhor Paulo Valente, que atua na área dos prestadores de serviço de transporte na nossa cidade, e o senhor Celso Haddad é o responsável pela operação do sistema lá em Maricá, né? Então, a mesa está assim, constituída, e a gente espera ter aqui a exposição dos companheiros da mesa e depois colher também críticas e avaliações das pessoas que participam desse evento, até porque quem está aqui está interessado em debater a tarifa zero, está interessado em contribuir para esse debate. Então, para mim, como legislador aqui na cidade do Rio de Janeiro, será importante a gente colher opiniões e impressões das pessoas que estão aqui nesse evento para fins de poder pensar melhor, né, como a gente vai caminhar para ter a tarifa zero no município do Rio de Janeiro. É uma honra para mim falar primeiro aqui, vereador, como representante dos permissionários, dos concessionários de serviço público aqui na cidade do Rio de Janeiro. E nós que tivemos sempre, como que em lados opostos da mesa, e já falamos isso algumas vezes, e felizmente, com a passagem do tempo e com a evolução das discussões, nós chegamos à conclusão que estamos do mesmo lado da mesa, buscando a mesma coisa. Uns representando, logicamente, os interesses da população e outros buscando aí o interesse do empresariado, que é um prestador de serviço, como o vereador muito bem colocou. Então, minha contribuição para esse debate será breve. Eu acho, Fabiano, Celso, Edson e todos aqui, que não se trata mais de uma discussão se a tarifa zero é válida, se ela deve ser implementada ou não. Eu acho que esse tempo de experiência que nós temos de Maricá como uma cidade pioneira, até 2 anos atrás eram poucas as cidades no Brasil que tinham tarifa zero, hoje já são 90 cidades, 10 aqui no estado do Rio de Janeiro. Aí falam, mas são cidades pequenas e médias. Nós temos o exemplo de Caucaia, lá no Ceará, que tem 350 mil habitantes, se não estou errado. Maricá está em torno de 200 mil, né? Então, é possível fazer. Então, realmente não é uma discussão de se deve ser feito, porque é uma medida que é adotada que ela só tem vantagens. A gente vem discutindo aí há bastante tempo qual é a desvantagem da tarifa zero. Não tem. Qual é a contraindicação da tarifa zero? Não tem. Então, ele é um remédio para muitos dos problemas que nós temos de mobilidade, de transporte público, problemas sociais. Ela certamente é um bom remédio, mas é um remédio que custa caro, porque o transporte público de qualidade, ele custa caro. Não é uma coisa barata, não é fácil colocar um ônibus em operação, o trem em operação ou o metrô. Então, eu acho que a grande discussão que nós temos que ter hoje é, sim, divulgar a tarifa zero e os seus benefícios, mas, principalmente, a gente discutir sobre como pagar essa conta que a tarifa zero traz. Muitos falam que em Maricá é fácil porque tem os royalties do petróleo. Outras cidades não têm os royalties do petróleo. E outras cidades, aí, até no exterior e outros países, têm a tarifa zero, e a gente tem que ter a inteligência de buscar outras fontes de recursos, que são várias. Eu poderia aqui enumerar umas 10, 12 aqui rapidamente, mas acho que isso a gente vai desenvolver aí ao longo do debate. Então, é mais uma questão disso. E coloco aqui para discussão também que não adianta a gente ter o ônibus com tarifa zero ou com a tarifa a R$1, a R$2, a R$3, uma tarifa mais viável para a população que paga pela utilização, ter esse ônibus dentro do caos urbano que a gente ainda vive aqui, especialmente no Rio de Janeiro. Eu vou ter uma tarifa zero, aí o pessoal, não adianta me dar o ônibus de graça se o ônibus não sai do lugar, se a gente fica preso no engarrafamento, se a cidade não funciona. Então, esse debate é muito importante. Estive aqui há alguns meses falando também com o Edson e com muitos que estão hoje aqui, estavam no dia, sobre a questão da mobilidade urbana. Então, acho que é uma coisa que tem que ser integrada.
Então, é por aí. Eu acho que é só uma questão de como que a gente paga essa conta e quando que a gente implementa, porque, como todo bom remédio, quanto mais rápido a gente começar a aplicação, mais rápido ele faz efeito. Então, ficam essas questões aqui levantadas, e mais uma vez, Edson, parabéns, porque você, num intervalo de 3 meses, trouxe dois grandes assuntos para a discussão. Primeiro, a mobilidade urbana, e está aqui o pessoal do trem, do metrô, da bicicleta. A gente tem que ter uma mobilidade que funcione para todos os atores, mas especialmente para a população da cidade. E segundo, ter essa mobilidade de qualidade, que custa caro, acessível para que a população possa utilizar. É a minha contribuição aí. Mas se a gente falar de transporte, pessoal, a gente fala do direito social, do direito essencial, do direito constitucional das pessoas, e aonde da cidadania para as pessoas, né? As pessoas conhecem a nossa cidade, as pessoas conhecem o município, as pessoas podem ter livre ir e vir, assim como o vereador falou, em todas as regiões da cidade, e isso não impacta só no transporte, pessoal. Impacta na economia, impacta na saúde, impacta na cultura, impacta no turismo. Então, não é um benefício somente do transporte. Ela vai melhorar a vida do cidadão daquele município, daquela cidade. E é importante falar aqui um pouco da experiência da EPT, desde 2014, quando foi criada a autarquia, né, que faz o transporte na cidade de Maricá, e estabelecer que, como o vereador falou, não é de uma hora para outra que você implanta, não é de uma hora para outra que você tem o resultado que você tem hoje na cidade de Maricá. Maricá, como bem falou o vereador, é uma cidade de 200 mil habitantes, onde ela transporta, em média, mais de 120 mil pessoas diariamente. São mais de 3,5 milhões de pessoas por mês. Então, o benefício que isso traz para a vida das pessoas é imenso. E a gente fala um pouco, a gente pensa o serviço público de transporte hoje como um gasto. E o serviço de transporte não é um gasto. O serviço de transporte, o transporte em si é um investimento, assim como saúde, assim como educação, segurança, moradia. E pensamos Maricá. Pensamos Maricá hoje, não lá atrás, mas hoje não, Maricá é um município que recebe muita verba de royalties. Só que hoje é aplicado, para ter esse serviço hoje de qualidade, em torno de 2,5% do orçamento municipal para as pessoas. Então, você pega 2,5% do orçamento do município e você leva isso. Você leva cidadanias para pessoas, você leva o bem-estar, você leva 39 linhas para a cidade, você leva mais de 135 ônibus, você leva a atuação do transporte em cada região, em cada bairro. A EPT, além do ônibus, tem as bicicletas compartilhadas, que fazem integração com as linhas municipais. Hoje, mais de 55% das pessoas utilizam o transporte por meio de ônibus ou bicicleta para fazer o seu translado diário no nosso município. Que é exatamente a gente provocar esse debate, colocar esse tema na agenda política. Imagine todos os candidatos em 2024, Carlinhos, está falando da tarifa zero, né? Isso vai dar uma dimensão de conhecimento da população, que a eleição também é um momento de educação política do nosso povo, né? Então, introduzir esse tema na agenda política da cidade será importante para que no futuro a gente esteja discutindo como implementar, como fazer. Primeiro, a decisão de fazer. E segundo, como fazer. Fala, Marcelo. Mas fazer decisões políticas, muitas vezes de alocamento orçamentário, é o papel que as câmaras têm como indutor, é o papel que os executivos municipais, estaduais têm como indutor. Escolher aportar recursos, talvez não em obras tão estruturantes para que carros circulem, mas em obras estruturantes do ponto de vista de garantir
que o transporte de massa seja valorizado e seja bem utilizado para que a gente possa fazer com que a vida e o cotidiano da cidade sejam melhores. É nisso que eu acho que a gente funda nosso credo político, eu acho que a gente funda a natureza sábia, de que a gente sabe que essa é uma discussão que precisa ser federalizada, que o governo federal vai ter a sensibilidade de colocar no orçamento federal o entendimento de que precisa ajudar os municípios e os estados a garantirem o tarifa zero num processo de transição de ciclos, mas num processo de garantia de direitos. Por isso que as câmaras precisam se organizar, Carlinhos, por isso que o debate precisa estar vivo, para que a gente sensibilize o Congresso Nacional, que já faz essa discussão. Mais de 200 deputados assinaram a formação da Frente Parlamentar do Tarifa Zero. Esse é um debate que se nacionaliza, é um debate que não pertence mais à cidade. E a gente tem a satisfação, não por nenhuma vanglória de afirmação da cidade de Maricá, mas porque Maricá pode ser sim um lugar de observação probatória concreta, porque Maricá não é mais a cidade pequena do leste fluminense. Maricá, hoje, do ponto de vista real, já caminha para os seus 250 mil habitantes, porque cresce a 10% ao ano em população. 30 mil pessoas vão morar em Maricá cada ano. E a cidade enfrenta esse desafio já de ser uma cidade média, compreendendo o tarifa zero como um valor e um bem fundamental. Então, eu queria a todos vocês deixar mais do que os exemplos que a gente construiu aqui em Maricá vivos. Queria deixar em vocês a afirmação de que a luta pelo transporte tarifa zero tem que ser um elemento que tem que estar no imaginário social brasileiro nesse tempo. Nesse tempo. A Constituição estabeleceu o transporte como um direito social, uma garantia do povo brasileiro, e a gente precisa fazer essa luta. O Brasil está vivendo um tempo, e precisa viver um tempo de reorganização social, de reorganização das nossas lutas, porque democracia combina com conquista social. É isso que mantém a democracia firme, orgânica, que faz o povo entender que lutar pelos seus bens coletivos é o que une uma nação, que faz uma nação de verdade ser chamada de nação. Vereador Edson, eu queria então agradecer e me colocar sempre à disposição de vocês, da Câmara do Rio, para fazer esse debate, para dizer que é possível, para dizer com que pequeno orçamento Maricá começou a sua trajetória com eixos, para dizer que depois a cidade universalizou esse direito, para dizer que a economia periférica das cidades se alavanca, o empreendedorismo popular nasce, para dizer que a saúde melhora, para dizer que as pessoas passam a ter acesso aos bens culturais, aos bens físicos da cidade, porque tem um direito básico, que não deve ser tolhido a nenhum cidadão fluminense, a nenhum cidadão brasileiro, ter o direito de ir e vir no seu território, garantido pelo Estado, garantido pelo município. Obrigado, vereador Edson, pela oportunidade e que essa luta siga junto. Uma questão de decisão política. A gente, quando quer, a gente faz. A gente sabe onde buscar os recursos, a gente sabe que tem que debater a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, conversar com o empresariado. O companheiro ali colocou muito bem com a participação. Eu saí para dar uma rápida entrevista ali, então peguei até... eu não peguei a resposta do prefeito à sua pergunta, mas hoje as empresas têm a contribuição com o Vale Transporte. Acho que em Maricá, não. Elas deixaram de pagar o Vale Transporte. Mas numa discussão de valores, por que não se converter esse valor que hoje, por força da lei do Vale Transporte, que é um direito do trabalhador assegurado aí por lei e pela Constituição, por que não reverter esse valor em uma das fontes de custeio da tarifa zero? Porque esse valor já é efetivamente pago pelo empresário. Então, seria esse valor se somando a um dinheirinho do royalty, que o Rio de Janeiro também tem royalty de petróleo, a uma taxa municipal de transporte, como existem municípios com taxa de iluminação pública, a questão de uma cobrança pelo estacionamento no centro da cidade, a questão de um pedágio urbano. Então, é isso, é uma decisão política. E aquele negócio, como eu falei no início, voltando agora, a tarifa zero ou a tarifa R$1 a R$2,
ela não tem contraindicação, ela não tem nenhuma desvantagem. A gente enumerou aqui uma série de vantagens, é qualidade de vida, é saúde, é empregabilidade, tudo isso. Então, agradeço ao vereador Edson Santos, porque ele traz essas pautas que são bem interessantes. Eu acho que a sociedade civil organizada tem que criar essa frente ampla aí pela mobilidade, pela tarifa zero, pela tarifa módica, trabalhar em cima disso e certamente a gente vai conseguir. Vocês podem falar, pô, o empresário está com um discurso parecido com o nosso. Olha, como eu falei no início, estamos todos do mesmo lado. Nós somos prestadores de serviço, não somos nós que planejamos o transporte, não somos nós que determinamos qual vai ser a fórmula de pagamento, se vai ser onerado aqui e ali. Hoje a gente entende que a nossa função não é de planejador, de programador, isso tudo ficou num passado hoje já distante. Hoje nós somos um prestador de serviço normal, como é contratado um pessoal para fazer a limpeza do hospital, para fazer a refeição numa escola, para prestar um serviço que a prefeitura não consegue prestar, ou o Estado, e terceiriza alguns serviços. Então, hoje nós somos terceirizados do transporte. Então, eu acho que é isso. Tendo a vontade política, tendo uma mobilização popular, a gente consegue chegar lá e transformar a tarifa zero num grande benefício para toda a nossa população. Então, obrigado pela aula do prefeito Fabiano Horta aqui, o Celso também. Vereador, parabéns aí pela sua iniciativa. E todos aqui presentes, que todos nós falamos a mesma coisa. Um pouco para lá, um pouco para lá. Mas esse é o caminho.